Despertar da Noiva, parte 5, no peitoril da porta do seu coração. Meu nome é Hildegard Schneider, tenho 5 filhos, sou fundadora de World Wide Wings, editora e autora de 7 livros. E aí vem o 5º episódio da minha série Despertar da Noiva. Certamente você já deve estar ansioso pela minha experiência que o levará ao outro lado muito conhecido de Yeshua. Muitos anos atrás, a campainha da minha porta da frente tocou. Abri e uma senhora bem idosa estava à minha frente. Eu a conhecia de algum lugar. Ela me perguntou se eu me lembrava dela. Nós nos encontramos no cemitério judeu em Bad Nauheim. Eu dei a ela um folheto. Claro que eu me lembrava disso. Mas enquanto ela continuava falando, eu continuava me perguntando como ela sabia o meu endereço. Eu tinha certeza absoluta de que não havia lhe dado o meu nome ou endereço, apenas o nome do bairro onde eu moro. Ao pensar em como ela poderia ter me encontrado, ouvi ela dizer: "Sim, sem Jesus estaremos perdidos. Você me disse isso na época." Isso me prendeu muito e eu gostaria de ter um novo folheto, porque não consigo encontrar o primeiro que você me deu. No dia 9 de novembro, fui ao cemitério judeu em Bad Nauheim com meus 2 filhos mais novos, que eram muito pequenos na época. Tínhamos acendido velas e me arrependi dos pecados que nosso povo havia cometido contra os judeus. Essa senhora foi a única que encontrei no cemitério de lá. Eu disse a ela que morava em um pequeno vilarejo muito perto de Bad Nauheim. Não disse nada mais ou menos que isso. Ela também imaginou que eu tinha 2 filhos, já que estavam comigo naquele dia, mas eu não disse nada sobre os meus outros 3 filhos. Eu a ouvi animadamente no peitoril da porta da minha casa, dizendo que ela havia perguntado por todo o vilarejo sobre uma mulher com 2 filhos acreditando em Jesus. E embora essa informação não esteja totalmente correta, e praticamente todo mundo aqui sabe que tenho 5 filhos, o Espírito Santo a trouxe à minha porta. Eu fiquei maravilhada. Isso é um avivamento para mim. Uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo em busca de Yeshua. Ela também me falou que já veio aqui me ver algumas semanas atrás, mas não me encontrou em casa. Então ela veio pela 2ª vez. E onde ela foi então? No peitoril da porta da frente. Você deve se perguntar se isso é importante agora, não é? E sim, é muito importante. Nos tempos antigos, nos países do Oriente Médio, as alianças sempre eram feitas no peitoril das portas, que em inglês, traduzindo, são chamadas de alianças de soleira da porta. Naquela época, era comum os 2 aliados abaterem um animal no peitoril da porta da casa e o sangue era coletado em um buraco embutido no chão, exatamente no peitoril da porta. Então, um dos aliados atravessavam a porta da casa da outra aliança e juntos faziam uma refeição da aliança na casa. Haviam cópias do Tratado da Aliança e eram escritas em tábuas de prata, como por exemplo pelos hititas. A estrutura de um contrato incluía a identificação de soberania, as tarefas de soberania, como proteção, cuidados e etc., os deveres dos vassalos, como o pagamento de tributos. Se os vassalos não cumprissem os contratos, a soberania não era obrigada a cumprir os termos contratuais. Yahvé tomou essa estrutura de aliança do peitoril da porta exatamente como um modelo para as suas alianças conosco. Quando os israelitas mataram o cordeiro assim que deixaram o Egito, puseram o sangue nos umbrais das portas. Yahvé poderia ter dito a eles para pintar o sangue nas paredes ou nos caixilhos das janelas. Os egípcios que observavam os israelitas matando o cordeiro e manchando o sangue nas ombreiras das portas sabiam muito bem que havia uma aliança. Então, os israelitas deveriam manter a refeição da aliança de Pêssar, que em Êxodo 12:13 diz: "O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante." A palavra hebraica é Pêssar e significa passar no sentido de pular e não passar na frente das casas. Yahvé cruzou o peitoril de suas casas, como é muito comum em uma aliança de soleira da porta. E porque Yahvé estava em seus lares, sua presença estava com você, e ele os protegeu por causa da aliança. "E quando eu ver o sangue de Aleph Taf, vou passar por você." Lembramos que o próprio Yeshua disse que ele é o Aleph Taf. Em hebraico está escrito: "Eu vejo o sangue de Aleph Taf e irei sobre." Não diz que irá passar por você.
Quando Yahvé então levou o seu povo redimido, ele se apresentou: Eu sou Yahvé, seu Elohim, que o levo para fora do Egito. Ou também, eu te carreguei nas asas de águias. Lembramos que a soberania sempre se apresentou. Então, Yahvé levou seu povo ao Monte Sinai e deu as cópias do Tratado da Aliança em tábuas de pedra. E assim deu os termos contratuais, que também fazia parte do contrato para os contratos no Oriente Médio. Parte dos termos do contrato podemos encontrar em Deuteronômio 28, 1:3. Se você agora obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, e guardar e cumprir todos os seus mandamentos que hoje eu lhe ordeno, Yahvé, seu Elohim, fará de você o mais alto de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre você, e elas o afetarão, porque você foi obediente à voz de Yahvé, seu Elohim. E se o povo não cumprir os termos do contrato, Yahvé não é legalmente obrigado a fazê-lo. E ele explica em Deuteronômio 28:15. Mas acontecerá, se você não obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, para que você não preste atenção em cumprir todos os seus mandamentos e ordens que hoje eu lhe ordeno, então todas essas maldições virão sobre você e chegarão até você. Yahvé escreveu os termos da aliança em tábuas de pedra, e isso foi então colocado no Santo dos Santos na Arca da Aliança. E você deve se perguntar agora, o que tudo isso tem a ver conosco? Bom, quando uma pessoa entrega sua vida a Yeshua, ou como dizemos, convida Yeshua ao seu coração, e cobre seu coração com o sangue do Cordeiro de Yeshua e faz uma aliança com ele. Com nós, a aliança é concluída à porta do nosso coração. Yahvé não escreve mais seus termos de aliança em tábuas de pedra, mas diretamente nas tábuas do nosso coração, através do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Jeremias expressa isso nos capítulos 33, 31 ao 34. Eis que vem os dias, diz Yahvé, então faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é como a aliança que fiz com seus pais, dia em que a peguei pela mão para levá-lo para fora da terra do Egito. Eles quebraram a minha aliança, mesmo que eu fosse o Senhor deles. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé, colocarei minha lei, em hebraico Torá, em meu coração e escreverei em seu coração. Eu serei o Elohim deles e eles serão o meu povo. A propósito, Torá não significa lei, mas instrução. A única diferença entre o povo israelita, então, e nós é que Yahvé escreveu os termos da aliança na pedra. Diz em Êxodo 32:16, e as tábuas eram obra de Elohim, e os escritos eram os escritos de Elohim, enterrados nas tábuas, e mais tarde a Torá. Os termos da aliança é provocada por Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, escritos diretamente nas tábuas do coração, como ouvimos em Jeremias 33, 31 ao 34. A Torá, escrita em nossos corações, faz parte do Tratado da Aliança, fechado pelo sangue do Cordeiro. O texto bíblico de 1899 diz: Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e farei uma refeição com ele, e ele comigo. Este versículo em Apocalipse 3:20 fala precisamente de entrar no contrato da aliança, mantendo a refeição da aliança, claro, também as condições da aliança. Ao se render, é muito importante ensinar às pessoas que Yeshua os levaria a uma aliança que ele selou com seu sangue e que a instrução da Torá é o termo dessa aliança. No episódio de hoje, apresentei Yeshua como pescador de homens. Essa experiência no cemitério judeu foi o prelúdio de muitas histórias nas quais pude contar a outras pessoas sobre o seu Salvador. E no próximo episódio, nos juntaremos a Yeshua em uma de suas festas.